Se você quer conseguir conquistar tudo que deseja, seja no trabalho, nas relações amorosas, nas relações sociais ou até no dia a dia, você precisa aprender a mexer com as pessoas. Então, se você acha que sua vida tá mil maravilhas, esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra quem está cansado de ter que correr atrás, ter que pedir, quem está cansado de sempre ter que esperar a sua vez na fila. E aí ainda por cima vem um coleguinha e passa na frente. Hoje nós vamos falar sobre poder e sobre como você consegue tê-lo através do encanto e do charme, fazendo com que toda a sociedade te veja como uma figura de autoridade, sem necessariamente você ser considerado uma pessoa muito dura ou até meio tirana. Sabe aquela pessoa que pede o maior absurdo sorrindo e as pessoas vão fazer chorando, mas elas vão fazer? Pois é, meu bem. Hoje eu vou te trazer 5 princípios que não apenas vão aumentar seu magnetismo, como também vão aumentar a sua capacidade de conseguir exatamente o que você quer. Então vamos falar de cortesia, educação e gentileza. Se você vive no mesmo mundo que eu, você já deve ter percebido que gentileza sem estratégia é só um convite para ser usada por gente mal intencionada. Então, sim, a sua educação encanta as pessoas. Você precisa ser encantadora, mas você consegue ser encantadora sem ser tapete dos outros. Por exemplo, se você tem um trabalho ou se você faz projetos juntos de outras pessoas, você tem que sempre elogiar as coisas positivas que essas pessoas fizerem, mas você também não pode esquecer de cobrar elas pela qualidade do que vocês estão entregando. Ou então, na vida amorosa, você tem que ser carinhosa, mas você não pode ser desesperada. Na vida social, você tem que ser elegante, mas se você estiver em uma situação na qual você percebe que as pessoas estão sendo oportunistas com você, você tem que saber a hora de sair de cena. Qualquer situação na qual você esteja sendo educada e elegante, cortês, e você for minimamente desrespeitada ou algum dos seus limites for ultrapassado, corte. Se você souber respeitar os seus limites, você não vai se sentir uma otária. Mas é porque muitas pessoas tendem a ser 8 ou 80 nesse aspecto. Ou elas se abrem demais e esperam que todo mundo respeite porque elas estão sendo boazinhas, ou elas se tornam um cosplay de cavalo e começam a dar coice em todo mundo. Uma mulher inteligente emocionalmente, sabe onde e quando colocar a energia dela. E esse tipo de postura vai começar a afastar pessoas que não combinam com ela e vai começar a aproximar pessoas que admiram esse tipo de comportamento. Afinal, se você busca ter classe e você vê uma mulher que tem muita classe, você quer ser amiga dela. E estar cercada de pessoas que combinam com a energia que você quer alcançar te ajuda a se manter motivada e ter sonhos ainda maiores. Agora vamos falar sobre a segunda dica sobre poder e encanto, que é criar momentos marcantes. Porque algumas pessoas simplesmente vão ficar na nossa memória, sem esforço. E isso vai acontecer não porque elas sabem elevar a voz delas, mas possivelmente porque elas souberam se aproveitar de algum momento para serem marcantes. Da forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você entra em uma sala. Tente trazer um pouco de drama, de teatralidade. Segure algo de uma forma diferente. Olhe para as pessoas como se você fosse aprontar uma travessura, um sorrisinho no olhar. Faça uma pausa antes de dizer algo importante. Como se você estivesse se divertindo. Ai, Lilith, mas eu ainda não me sinto confortável para, por exemplo, usar uma roupa muito marcante. Tudo bem. Use uma pequena peça de roupa que seja sua peça assinatura. Ah, eu vou começar a usar lenços. Não, eu vou comprar várias faixas de cabelo e usar agora. Não, eu vou começar a usar muitas blusas sociais. Eu vou começar a usar brincos bem redondos, sempre dourados ou sempre pratas. Use algo e repita esse algo com frequência para que as pessoas comecem a associar muito com você. Porque vamos ser sinceros, às vezes a impressão que você passa é mais importante do que o que você fala. O ser humano, ele pode querer ser lógico, mas ele é emocional. Então a gente só vai guardar aquilo que nos impactou muito profundamente. E se você passar desapercebida, então se você quer ser lembrada,
Você vai começar a marcar os momentos. Ai, Lilith, mas eu sou muito tímida. Você pode ser tímida, mas você tem que ser uma tímida fofa que chama a atenção das pessoas. Eu trabalho com um rapaz que é super tímido. Então ele tem que ir na frente das pessoas, porque ele tem que fazer as apresentações. Ele dá um sorriso tímido e fica completamente vermelho. E isso é o charme dele. Eu trabalho com garotas que são bem mais jovens do que eu, bem mais jovens. E elas vão todas meiguinhas assim, usando uma roupa toda de bonequinha pro trabalho, com um sorrisinho fofo e um óculos grande, com uma carinha de princesinha nerd. Funciona. Não é que elas são princesinhas nerd, é porque dentro do trabalho elas têm que passar uma impressão que ajude elas a marcar o território delas visualmente e com as atitudes também. Então tem que estar alinhado com a sua personalidade. Tá, Lilith, eu entendi. Então é bom que eu me vista de uma forma que seja pelo menos um pouco marcante, é bom que eu tenha uma teatralidade, um pouquinho de drama na hora de falar. Mas e se eu não tiver muitas oportunidades de pegar o holofote pra mim? A minha vida é cheia de momentos simples. Tá tudo bem? Porque a lei número 3 que eu venho trazer pra você é: seja capaz de transformar o que for simples em um espetáculo. Vocês lembram que eu fiz um vídeo sobre como ser a protagonista da própria vida? Que é exatamente sobre transformar a sua vida simples em algo que você romantize, que você ame. Então, isso se aplica demais quando você está lidando com outras pessoas. Sabe quando você conheceu uma pessoa que tem uma vida incrível e você fica tipo, nossa, a vida dela é sensacional? Então, muitas vezes não é só a forma como ela lida com tudo, com as coisas simples. Então, eu vou apresentar um projeto. Faz uma apresentação com algum tom de humor ou de drama que seja surpreendente para as pessoas. Ah, não, vou visitar um amigo. Leva um buquezinho de flor desses que vende no mercado. Ou um docinho gostoso. Ah, não, eu vou num primeiro encontro. Pensem em um lugar diferente. Ou até pense em ter uma conversa fora do normal, que saia daquele script que todo mundo tem quando se encontra. Faça algo que seja seu, que seja sua cara e que deixe uma impressão na pessoa. E você não precisa fazer isso o tempo todo. Ninguém aguenta sempre novidade. Tenta fazer algo, pelo menos uma vez por dia. Se você pensar em um momento chave do seu dia, no qual você consiga surpreender alguém, você já arrasou. Quanto mais você fizer, mais natural vai ser para você. E quando você vê, você vai conseguir utilizar esse tipo de skill em qualquer situação. E agora a gente consegue falar da lei número 4, que é o poder da generosidade. Nós somos capazes de ser generosos de diversas formas, não óbvias. E quanto mais calculado for o seu ato de generosidade, menores as chances de você se arrepender depois. Até porque eu conheço pessoas boazinhas demais que se sacrificam por causa de uma generosidade e aí não conseguem recompensa nenhuma depois e ficam, mas eu fiz tanto por aquela pessoa. Você fez porque você quis. Vamos combinar? Então, se for para ser generosa, seja generosa com quem importa. Ai, seu chefe tá muito tenso. Pega um cafezinho pra ele. Ai, mas eu não sou estagiária. Pega um cafezinho pra ele. Ou então não. Você tá na fila do mercado e tem uma pessoa com uma compra e você tá com o carrinho cheio. Deixa a pessoa passar na sua frente. Meu amor, a quantidade de situações que você traz um pequeno gesto de gentileza e isso acaba te abrindo portas, não tá escrito. Uma certa vez, enquanto eu estava na faculdade lutando para encontrar um estágio, eu encontrei um rapaz perdido na rua. Eis que ele me pergunta o caminho para minha faculdade. E eu falo para ele: você tem que dar algumas voltas aqui, mas eu posso te levar, eu estou com tempo livre agora. Eu fui e deixei ele na porta. E nisso ele foi conversando comigo que ele estava indo lá para procurar um estudante de arquitetura, que era o curso que eu fazia na época, porque ele queria contratar um estagiário. De um gesto de gentileza, eu consegui um emprego. Foi o melhor emprego da sua vida, Lilith? Não, mas eu consegui um emprego. Depois vieram outros. Mas o ponto é esse: você tem que saber que uma pessoa gentil chama a atenção, brilha aos olhos dos outros. Também atrai inveja. Infelizmente, tem gente que não sabe ser gentil e fica com inveja de quem sabe. Mas até aí, vida que segue, né, meu amor? Vida que segue. E as pessoas têm muita dificuldade de serem rudes com você se você for gentil. Tem gente que consegue, mas essas pessoas são monstros, a gente ignora elas. Você possivelmente já ouviu falar de alguém que chegou assim preparado pra odiar fulaninha e aí ela era um amor, e a pessoa não conseguiu. Por quê? Porque ela tinha o poder de alterar a percepção dos outros sobre ela. Com o quê?
gentileza. Ser durona só funciona se você for uma policial lidando com bandido. Você é policial? Você está lidando com bandido? Porque até policiais, quando eles não estão lidando com bandidos, eles têm que ser gentis. Senão eles passam uma impressão horrível. Já parou pra pensar nisso? Então é isso. Da próxima vez que você achar que a pessoa tá vindo totalmente armada pra cima de você, com 1000 pedras na mão, pensa, nada desarma melhor um ser humano do que a gentileza. E agora vamos falar da quinta lei, que aumenta absurdamente a sua capacidade de encantar e conseguir poder através disso, que é parecer, não ser, parecer flexível, porque ser subentende-se que é natural pra você, que você aprendeu, que você desenvolveu essa skill. Parecer significa que, dane-se, se você não souber ser flexível, você vai parecer saber. Veja bem, no meu trabalho, eu me sentei outro dia com uma gestora com mais de 20 anos de experiência em gestão. E a gente estava conversando sobre um assunto que não tinha nada a ver com o meu trabalho, simplesmente porque eu estava lá, que era sobre quais skills ela buscava em um perfil específico de profissional, que trabalharia muito próximo a mim. E ela falou que uma das skills que ela buscava era exatamente saber quais lutas valem a pena ser lutadas. Às vezes, ser inteligente é saber que algumas batalhas você só vence se você ceder. Porque se você ganhar, na verdade você não vai ganhar nada. Principalmente se você estiver começando a desenvolver o seu poder pessoal. Porque se você vem de um lugar em que você não tem poder nenhum, vão ter pessoas muito mais ambiciosas que você e muito mais autoritárias, porque parte de ter poder é saber ter voz de autoridade, e você não pode bater de frente com essas pessoas a não ser que você tenha todas as cartas na mão para destruir elas. Se você não tem, é melhor que você ceda. Cede e sobrevive para um próximo dia. Então, no trabalho você vê algo que vai dar errado e você sabe o jeito de fazer dar certo, mas estão batendo o pé que querem daquele jeito, você fala, vamos testar, vamos ver se funciona. Espera dar errado, entendeu? E aí, quando der errado, você fala, olha, eu pensei talvez em outra coisa que dá pra fazer. Touché. Ou então, quando você tá em um círculo social com várias amigas, você planejou o passeio perfeito. E em cima da hora, elas mudam de ideia e decidem ir pra outro lugar. Você pode ficar brava. Você pode desistir de sair com as suas amigas e ficar trancada em casa. Mas qual bem vai sair disso? Nenhum. Então você fala, tudo bem, improvisar pode ser divertido. E depois você vai com outra pessoa e posta fotos incríveis do lugar que elas deixaram de ir. Por quê? Pessoas rígidas demais quebram. Pessoas flexíveis demais dobram. Seja um meio termo. Descubra quando ser rígida e quando ser flexível. E sempre priorize ser rígida, mas não quando você estiver lidando com pessoas mais poderosas que você. Seja estrategicamente flexível, ou ao menos aparente ser, porque você tem um objetivo. Lembra? Você quer conseguir tudo o que você merece nessa vida. E conseguir o que se quer é sobre ler as pessoas e começar a ter autoridade na percepção das pessoas, construindo tijolo por tijolo. Com o passar do tempo, as pessoas vão te ler dessa forma, sem elas nem perceberem. Você conseguiu mudar isso dentro delas. Não pense que simplesmente alguém vai gostar de você de primeira ou vai te odiar de primeira e é isso aí, não dá pra mudar isso. Sempre dá pra mudar. Esse vídeo foi baseado num livro que estou lendo agora, chamado As 48 Leis do Poder. Hoje eu trouxe 5 leis pra vocês, que são as leis voltadas pra traquejo social e encanto. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer mais leis do poder, voltadas para outras áreas da vida. Deixa aqui nos comentários, porque toda vez que você crescer, que você passar de nível, você vai para um mais difícil, com pessoas mais difíceis, e você vai ter que aprender a dominar isso, para que você possa acessar cada vez mais áreas mais altas da sua vida, ter oportunidades mais incríveis, mais absurdas, mais maravilhosas. Qualquer um é capaz de viver uma vida brilhante, desde que comece a perceber as coisas certas. Você precisa de poder, e você não vai precisar se tornar outra pessoa para poder viver isso. Você só precisa descobrir quem você quer ser, aonde você quer chegar, e começar a dar cada passo com intenção. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante para você.